Olá, a nossa jornada está quase se concluindo e a ideia da jornada da alma veio por entender os arcanos maiores do tarô como forças do nosso inconsciente, da nossa psique, que falam dessa jornada que a nossa alma percorre em direção a si mesma, desde o arcano maior, o louco, o zero absoluto, o ventre cósmico, até o arcano maior, o mundo, a completude, que na alquimia seria a conjunktio, a integração das nossas forças que não são necessariamente opostas, embora pareçam, mas complementares e que se buscam incessantemente para a totalidade do ser, pois, em última análise, existe somente o um. A ideia aqui é que normalmente buscamos o tarô para responder às nossas perguntas, responder às nossas questões. Mas aqui a gente inverte essa lógica. E se os arcanos nos fizessem as perguntas? O que descobriríamos sobre nós mesmos e sobre as forças luminosas e sombrias que nos habitam? A cada dia eu trarei um arcano e as possíveis perguntas que ele nos faria, e a partir delas você pode perceber quais outras perguntas podem surgir em você a partir da sua própria vivência e da sua experiência. As perguntas que eu trago aqui são sugestões para instigar você a ficar cada vez mais curioso, cada vez mais curiosa sobre si. Fazer perguntas é uma forma muito importante de conhecimento, de autoconhecimento, de não se conformar com o que está posto e de buscar cada vez mais. Na Grécia Antiga, Sócrates usava este método de fazer perguntas para chegar o mais perto possível daquilo que pode ou poderia vir a ser a verdade. E eu também vejo as perguntas como uma forma de nos relacionar conosco, com os nossos conteúdos e, de fato, nos conhecer e acessar as nossas verdades. Então, depois desta breve introdução que eu trago aqui, sempre, o arcano de hoje é o arcano O Julgamento, e eu trago também esse arcano juntamente com as perguntas pertinentes a ele. Então você já sabe, pega o seu café, o seu chá, o seu suco, fica bem confortável na sua poltrona, na sua cama, ou até mesmo lavando uma louça, o clássico de lavar a louça, aquele momento de insights maravilhosos, e vamos refletir um pouco. Eu aconselho você a ir ouvindo e pausando para perceber o que vem, o que surge após cada pergunta. Enfim, ouça este áudio quantas vezes julgar necessário. E pode ser que você ouça ao fundo, porque eu sempre trago aqui, que eu gosto de fazer essas gravações ao ar livre, então pode ser que você ouça ao fundo os vizinhos aqui fazendo festa, e eu espero que isso não te incomode, porque não está me incomodando. E eu fiz isso exatamente como uma provocação para mim mesma, para entender o quanto o externo, eu permito que o externo afete, seja lá o que eu tiver que fazer. E eu decido que não, simplesmente não afeta. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer, independentemente do que estiver acontecendo. E essa é a proposta aqui desta interação. Então eu espero que para você também não seja problema qualquer barulho mais ao fundo que você ouça. Está bem distante, mas só para constar. Dito isso, vamos embarcar nesta jornada rumo a nós mesmos, a jornada da alma. E depois da travessia solar, onde a identidade já pode ser vista, aceita e habitada, surge o arcano que não pergunta quem você é,
mas o que você faz com essa consciência? O arcano O Julgamento chama e pergunta de forma irrecusável: você vai responder ao que já despertou em você? O julgamento é o despertar da consciência, o chamado da alma, renascimento psíquico, responsabilidade espiritual, integração do passado, alinhamento com o propósito. É o despertar irreversível. Depois dele, não há retorno à ignorância, apenas a escolha entre responder ou resistir. O julgamento não pede perfeição, mas resposta consciente. Depois dele, a jornada muda e não é mais sobre entender, é sobre assumir. O chamado já foi feito. E os símbolos clássicos do julgamento trazem o anjo com a trombeta, que simboliza a consciência superior, a voz da verdade interior, o chamado que não vem do ego. As figuras emergindo dos túmulos representam partes da psique adormecidas, verdades reprimidas, identidades antigas prontas para morrer. Não são mortos físicos, são eus antigos sendo convocados ao fim. A bandeira com a cruz simboliza integração dos opostos, a morte simbólica, renascimento consciente. O oceano ao fundo é o inconsciente coletivo, a memória akáshica, o campo onde tudo foi registrado. O julgamento não pertence a um único elemento simples. Ele vibra na convergência de dois princípios fundamentais da consciência: ar e fogo. O ar que é o verbo, o chamado, a consciência que governa o despertar mental, a tomada de consciência, reconhecimento da verdade, a compreensão do próprio caminho, a lucidez espiritual. É o momento em que a mente deixa de confundir e passa a ouvir com clareza. O fogo, que é o despertar, a ativação, a ação, porque consciência sem ação não transforma. O fogo é o impulso de responder, a coragem de mudar, a ativação do propósito, o renascimento do ser, a travessia definitiva. Esse fogo queima velhas identidades, narrativas ultrapassadas, culpa, autossabotagem e acende responsabilidade, alinhamento e verdade vivida. Em sua faceta luminosa, o julgamento é o despertar interior profundo, a clareza sobre o próprio caminho, a libertação da culpa, a reconciliação com o passado, a coragem para responder ao chamado, a vida alinhada com a verdade. Aqui a pessoa se levanta. Já em sua faceta sombria, o julgamento é a autocrítica paralisante, a culpa constante, o medo de ser visto, julgamento do outro, resistência à própria verdade, apego à identidade antiga. Aqui a pessoa ouve, mas não responde. Ela ouve o chamado, mas não responde. Então, depois desta breve pincelada, bem sucinta, sobre este arcano e as suas potencialidades, eu imagino que se ele tivesse perguntas a nos fazer, seriam as seguintes perguntas em sua faceta luminosa. O que em você já despertou e não pode mais ser ignorado? Que chamado você sente mesmo tentando evitar? Que parte da sua verdade
pede ação agora. O que muda quando você responde ao que já sabe? Que versão sua está pronta para nascer? O que se liberta quando você solta a culpa? Então, estes são alguns questionamentos que eu imagino que este arcano poderia nos trazer em sua faceta luminosa. Agora, em sua faceta sombria, eu imagino que o julgamento nos faria as seguintes perguntas. Onde você finge não ouvir a própria consciência? Que culpa você usa para não mudar? O que você teme perder se responder ao chamado? Que identidade antiga você se recusa a enterrar? Onde você julga para não se responsabilizar? O que você acha que acontece se você continuar adiando? E a pergunta mãe do julgamento: você vai responder ao chamado ou vai continuar adiando? Este é o momento de olhar para toda a trajetória até aqui. Eu imagino que estas seriam as perguntas que este arcano nos faria em sua faceta luminosa, em sua faceta sombria, e você pode perceber a partir delas o que mais surge aí na sua consciência para ser olhado, para ser investigado, para que você possa entender em que ponto, em que momento que você está na sua jornada, na sua caminhada. E este é o momento de olhar para toda a trajetória até aqui e analisar, ressignificando e compreendendo de forma honesta e justa todo o processo. Faça um exame de consciência, unindo intuição e razão, observando todas as escolhas feitas, os motivos de ter feito essas escolhas e assumindo a responsabilidade por todas elas, tendo sido escolhas feitas de forma consciente ou inconsciente, independentemente de qualquer coisa, elas foram feitas. E é preciso olhar para isso com muita responsabilidade, com muita consciência, com muita lucidez e também com muito carinho. Anote as suas impressões, sentimentos, emoções, sensações, as respostas que surgem, outras perguntas que podem vir também, acolhendo cada coisa que te chega, exatamente como você faria com um amigo, porque é. E no caso, o amigo é você mesmo. Então não tem certo ou errado, apenas a sua honestidade, sem a qual não poderá conhecer-se de verdade. E aqui abaixo, na descrição do vídeo, eu deixo o link com uma música que eu acredito que tem a ver com a energia desse arcano para a gente se conectar, complementar esse trabalho de forma sublime e divina por meio desse presente dos deuses que é a música. Então aqui abaixo no link, na descrição do vídeo, tem esse link para a gente complementar dessa forma gostosa e artística essa nossa viagem, esse nosso caminho por esse arcano na nossa jornada. E nos vemos no próximo caminho. Seguimos juntos nessa jornada. Planeta Terra, século 21.